Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Tenho convicção que Deus está neste lugar. O Deus vivo é o Deus que fala, e Ele fala pela sua palavra. Então, gratidão pela acolhida tão generosa e pelas orações. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 4. E faremos a leitura do verso 35 ao verso 41. Esse texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero fazer 4 declarações a título de introdução. Verdades inquestionáveis. E a primeira delas é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Nós não estamos numa estufa. Não vivemos blindados. A vida cristã não se desenrola num parque de diversões. Grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes, enfrentam tempestades. A segunda verdade é que as tempestades são não apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, nos apanham de surpresa, chegam nas horas menos esperadas, e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça, transtornam as nossas emoções. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um luto doloroso, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. As tempestades chegam de forma imprevisível. Terceira declaração: as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos conheciam o mar da Galileia como ninguém. A maioria deles nasceu ao redor daquele lago. Alguns deles trabalhavam e ganhavam o seu pão naquele lago. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades e triunfado. Entretanto, agora eles não conseguem administrar a situação. O barco não obedece mais o comando deles. O barco está rodopiando no meio do mar, jogado de um lado para o outro ao sabor do vendaval.
É assim na vida. De repente as rédeas saem das nossas mãos. De repente nós chegamos ao fim da linha dos recursos humanos. Hoje à tarde eu recebi um telefonema que os recursos da medicina se esgotaram para o meu neto. Fizeram tudo o que podiam. Reuniram a família e disseram: agora vocês podem orar, porque nós não temos mais o que fazer. Não sabemos mais o que fazer. Os recursos da terra se esgotaram. Às vezes nos sentimos assim, impotentes, incapazes. Porque assim são as tempestades da vida, às vezes inadministráveis. Mas em último lugar, quarto lugar, as tempestades são pedagógicas. Isso nos consola. Porque nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo. Nós não cremos em coincidência. Nós não cremos que o nosso Deus é pego de surpresa. Nem está no céu esfregando as mãos porque não sabe o que fazer diante de uma situação. Nós cremos que as tempestades são pedagógicas. Se Deus as permite, é porque tem um propósito. E certamente as tempestades não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Não vem para nos levar ao naufrágio, vem para nos fortalecer a fé. Dito isto, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já pregou, deu aulas, durante um dia inteiro, no final do dia você está exausto. E diz-nos o texto, que naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E Jesus pegou o travesseiro, foi para a popa do barco, deitou e dormiu. Ele era perfeitamente homem. Enquanto Jesus dorme e os discípulos navegam, a tempestade chega, subitamente, imprevisivelmente. E eu posso até escutar os discípulos dizendo uns para os outros: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós resolvemos o problema. Mas não conseguiram. O mar estava mais bravo, as ondas mais revoltas, o vento contrário fazia o barco rodopiar no meio do mar, as ondas açoitavam o barco e ele se enchia d'água, a morte mostrava para eles a sua carranca. Quando não mais sabiam o que fazer, recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. E fez-se bonança. E então Jesus pergunta para eles assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de espanto e temor, perguntam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se os irmãos perceberam comigo, esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos?
A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos, no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta, verso 41, é a pergunta entre os discípulos. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto está regido por essas três perguntas, é sobre elas que vamos conversar daqui para frente. Vejamos então a primeira pergunta, do verso 38. A pergunta dos discípulos a Jesus. Eu confesso que esta também é a minha pergunta. É a nossa pergunta. Nas horas mais difíceis, mais dolorosas, quando a crise nos abraça, quando a dor lateja em nosso coração, quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, quando nós não vemos uma saída, quando não vemos uma luz no fim do túnel, quando parece que a crise nos venceu de goleada, também recorremos a Jesus com esta pergunta: Mestre, não te importas? Não estás nos ouvindo? Não vais nos socorrer? Não vais nos ajudar? A grande pergunta é por que eles estão fazendo esta pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na mente deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na mente deles é a ordem de Jesus, do verso 35, passemos para outra margem, e a tempestade. Porque no imaginário comum, pensamos assim: se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo, não vai ter crise, não vai ter tempestade, vai ser um voo de céu de brigadeiro. Quando eu era criança, e eu acho que alguns aqui nasceram também num berço cristão, se lembram de uma música que aprendemos lá na infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus estava no barco e não estava nada bem. Como entender isso? Você é crente, você é fiel, você é dizimista, você leva Deus a sério e está enfrentando uma baita de uma tempestade. O que não estava bem resolvido na cabeça deles para eles fazerem essa pergunta em tom de censura? Era conciliar a urgente necessidade deles com a aparente demora de Jesus. Jesus estava dormindo, e quem está dormindo não está agindo. Eles tinham urgência, a crise era medonha, o mar estava como que engolindo a vida deles. E eu posso lhes garantir que às vezes a demora de Deus nos aflige mais do que a própria tempestade. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu fico pensando que a maior dor de Marta não foi a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta nem disse bom dia para Jesus, nem falou shalom, foi logo despejando a sua mágoa: se tu estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido.
Mas permita-me lhe dizer, Jesus nunca chegou atrasado. Ele não chega no nosso tempo, nem do nosso jeito, mas Ele sempre chega, no tempo oportuno de Deus. Quando Ele parece demorar, é porque Ele está preparando ao maior e melhor para nós, porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Marta duvidou, chegou a interferir. Senhor, não remove essa pedra não, agora não adianta mais, já cheira mal. E Jesus disse: se você crer, Marta, você verá a glória de Deus. Tem horas, queridos irmãos, que nós temos dificuldade também de entender as coisas. E o que é maravilhoso é que Deus nos conhece. Deus não nos censura pela nossa fragilidade humana. Por às vezes fazermos queixas, não te importas? Mas diz o texto que então Jesus se desperta e repreende o vento e repreende o mar. Acalma, sossega. E o vento tem ouvidos. E o mar escuta a voz do Criador. O universo inteiro se dobra diante da palavra e da autoridade de Jesus. Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, a doença tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. A sua voz é poderosa. Houve grande bonança. Então agora é Jesus quem vai se dirigir a eles na segunda pergunta do texto. E Jesus pergunta assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que é que vocês estão com medo? Agora, por favor, pense comigo, se você estivesse lá, naquela noite, dentro daquele barco, enchendo-se d'água, a morte mostrando para você a sua carranca, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande na vida, fiz muitos cruzeiros pequenos, mas navio grande foi só uma vez. Saí de Santos para as praias do interior do Rio, num congresso a bordo, e foi uma experiência traumática, e eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Ondas de 5 metros, meus irmãos, todo mundo ficou nauseado dentro daquele navio. Saímos para ir para o restaurante, cambaleando pelo corredor, e voltávamos, antes de chegar no restaurante, vomitando pelo corredor. Na volta, sabendo que tinha 8 horas, e o mar estava mais bravo ainda, eu não suportava mais, e não dava para dizer: para que eu quero descer. Eu fiz uma oração: meu Deus, ou eu durmo, ou eu morro, eu não aguento isso. Agora pense num barquinho pequenininho, de noite, enchendo-se d'água, e Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? A grande pergunta é: por que eles deviam ter fé e não medo? Para lhes ajudar, dar-lhes-ei 4 razões com um recurso mnemônico, começando todos com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é o avalista
da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Segundo lugar, eles deviam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Preste atenção. Quando Jesus está no barco da nossa vida, pode ter tempestade, mas não tem naufrágio. O único antídoto eficaz para tirar o medo do nosso coração não é o nosso dinheiro, não é a nossa saúde, não é a nossa influência, é a consciência de que Jesus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceira razão por que deviam ter fé e não medo: por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Ele sabia que a tempestade viria? Com certeza. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então, dar-lhes-ei uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza de que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do nosso controle, mas do controle de Jesus. No que tange a vida, pela fé dizemos: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Então temos paz. Quarto lugar, por que deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui Jesus demonstra poder sobre a natureza. O mar obedece à sua voz, o vento escuta a sua ordem. Mas quando eles desembarcam do outro lado, era noite, eles desembarcam na parte oriental do lago, no que nós chamamos hoje das montanhas de Golã. É um despenhadeiro. Ali ficava a região, começando a região de Decápolis, 10 cidades gentílicas. Lá estava a cidade de Gadara. E desembarcam não só num despenhadeiro, mas dentro de um cemitério. E a última coisa que você espera ver dentro de um cemitério é gente viva de noite. E lá tem um homem, nu, violento, gritando de noite e de dia, possuído por uma legião de demônios. Legião é a mais poderosa máquina de guerra do Império Romano. 6.000 soldados. Tem 6.000 demônios dentro de um único homem. Aquele homem era foragido da lei, as algemas não podiam prendê-lo mais. Aquele homem era enjeitado da família e da sociedade, não tinha mais espaço entre os vivos, foi morar entre os mortos. Aquele homem era um pária da sociedade. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, numa terra gentílica, para libertar, para curar, para salvar aquele homem e para enviá-lo como missionário para a sua família. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Quando Jesus retorna para a sua terra, para Cafarnaum, tem uma multidão à espera de Jesus. E no meio dessa multidão tem uma mulher anônima, que está sofrendo há 12 anos.
uma hemorragia crônica, que a medicina não sabe mais o que faz. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela é anônima, porque ela não podia estar ali. Ela não podia frequentar a sinagoga. Ela não podia ir nas festas do templo. Em quem ela encostasse, a pessoa ficava impura. Mas em vez do impuro tocar o puro e o puro ficar impuro, o impuro toca o puro e o puro purifica o impuro. E a mulher é curada. O mal é estancado. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A medicina tem seus limites, mas se Jesus quiser, Ele pode ir além da medicina. Mas estava naquela multidão também um homem muito conhecido, Jairo, o chefe da sinagoga. Ele tinha uma filhinha única de 12 anos que estava à beira da morte. E ele vai a Jesus e se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, vamos comigo na minha casa para o Senhor impor as mãos sobre a minha filhinha para ela ficar curada. O problema é que Jairo era o líder de uma sinagoga onde Jesus frequentava, e alguns sábados anteriores tinha acontecido algo naquela sinagoga. Havia um homem com a mão seca, e Jesus olha para o homem e disse: fica de pé. Jesus disse mais: vem para o meio. Jesus disse mais: estenda a tua mão. E a mão ficou curada. Era um sábado. E diz a Bíblia que as principais autoridades de Israel se mancomunam com os herodianos para matarem Jesus. Portanto, quando Jairo vai a Jesus, ele sabe que ele está debaixo de uma censura e possível perseguição dos líderes religiosos da nação. Mas ele tem uma causa urgente. E ele se curva diante de Jesus. Ele tem uma necessidade. Quando Jesus está indo com ele para a casa dele, é que surge o fato da mulher hemorrágica. E Jesus para. E faz uma declaração estranha: alguém me tocou. E os discípulos, com lógica cartesiana, repreenderam a Jesus: mas Senhor, não faz sentido a tua pergunta, está todo mundo te encostando, está todo mundo te acotovelando, está todo mundo te esbarrando, como é que é esse negócio de alguém me tocou? Mas é claro que alguém está te tocando. E Jesus respondeu: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus pela fé. Eu fico pensando, queridos pastores, na aflição do Jairo. Cada minuto que passava era uma angústia a mais. E Jesus conversando com a mulher. E eu fico imaginando: ô Jesus, resolve logo isso aí. Essa mulher já está curada, vamos comigo, Jesus. Não pode atrasar, não pode. Vamos. Quando chega alguém da casa do Jairo, diz: não incomodes mais o mestre. A tua filha acabou de morrer. O mundo desaba na cabeça do Jairo. E Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Quando Jesus vai para a casa do Jairo, tem uma multidão lá, chorando. Lá estava o coral da morte. E entra sobranceiro o solo da ressurreição. Põe a mão sobre a menina, na língua materna dela, com aquela palavra que a mãe usa para um adolescente que tem dificuldade de acordar de manhã para ir para a escola: menina, está na hora de levantar. E a morte solta os tentáculos da menina, e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a própria morte. Ele é a ressurreição e a vida.
Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E agora aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, louvado seja o seu nome. Então vem a última pergunta do texto, verso 41. É a pergunta entre os discípulos, tomados de espanto, perguntam assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. E nós poderíamos responder esta pergunta nesta noite: quem é este? Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, entraram em acordo num plano eterno, que não pode ser frustrado, incluindo você, incluindo a mim, incluindo a nós. Quem é este? Este é o próprio Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de nuvem, este é a coluna de fogo, este é o maná que desceu do céu, é a água que brotou da rocha. Quem é este? Este é representado pelo tabernáculo, este é representado pela arca da aliança, este é representado pelo templo, este é representado pelas festas, este é representado pelos sacrifícios, este é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é a estrela da manhã, este é o sol da justiça, este é a raiz de Davi, este é o Messias prometido. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o alfa, este é o ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa justiça, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós desceu do céu, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que sangrou, suou e chorou no Getsêmani por amor de nós. Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico por amor de nós. Este é aquele que foi vilipendiado e espancado no pretório romano por amor de nós. Este é aquele que caminhou pelas ruas de Jerusalém, debaixo de um lenho maldito, pelas ruas apinhadas, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Quem é este? Este é aquele que foi pregado na cruz, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco
palco para a glória de Deus e no instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas aquele que ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que retornou ao céu e derrama o Espírito Santo sobre a igreja e está sentado à destra da majestade de Deus e há de voltar com grande glória e poder para buscar a sua noiva. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos. Este é o Cristo presente aqui nesta noite. Este é a razão da nossa vida, o digno de receber a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o amado da nossa alma que está dizendo para você e para mim: você não tem que ficar com medo, você precisa ter fé. Este é o Jesus que nós adoramos. Este é o Jesus amado do nosso coração. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, hoje e eternamente. Amém.